Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo. A mensagem, exemplos que nós temos na palavra para vivermos os dias de hoje. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do 1. Amém? Saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Outras versões diz tempos difíceis. Por que os tempos de hoje são difíceis? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Amém? E o apóstolo Paulo já nos avisando, por quê? Porque Jesus Cristo disse que antes da volta dele, que quando estivesse se aproximando da volta de Jesus, o mundo estaria como nos dias de Noé. Então, se nós estamos vivendo dias difíceis, dias de perseguição, dias de problemas financeiros, além de todos esses problemas aqui familiares, porque esse daqui é problemas familiares, né? Filhos e tudo aqui, falando de relacionamentos familiares, amigos, irmãos, seja algum tipo de relacionamento. Mas fora isso, nós estamos vivendo a violência. Se você ligar a TV, você fica horrorizado. Você fala, meu Deus, eu só levanto por causa da tua palavra. Senão, não tem como sair na rua. Então, nós estamos vivendo dias que mostram que Jesus Cristo está às portas. E que os dias estão cada vez mais difíceis. Então, como nós vamos ter a certeza de que nós estamos no caminho certo, de que o que nós estamos fazendo hoje vai nos dar a vitória, que o que nós estamos vivendo dentro do cristianismo, dentro da palavra de Deus, nós estamos no caminho certo para vencer, para estar de pé quando Jesus voltar, porque ele fez uma pergunta: será que quando eu voltar à terra eu encontrarei fé nela? Ele estava fazendo uma pergunta. E ele mesmo respondeu que era para nós nos encontrarmos vestidos, para não ser encontrados nus, quer dizer, nus espiritualmente, despreparados. Nu significa você está despreparado. Então ele mesmo fez essas colocações. Então vamos ver alguns exemplos. Nós vemos o primeiro exemplo em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, quando Deus olha para a terra e vê a situação que ela se encontra, corrompida, cheia de violência. Gênesis capítulo 6, cheia de violência, de corrupção. Os poderosos dominavam, saqueavam, faziam o que queriam com os mais fracos. E Deus diz na sua palavra que pesou-lhe o coração, Deus se entristeceu,
A palavra fala se entristeceu para nós entendermos o que Deus... Claro que a tristeza dele foi muito mais profunda do que qualquer ser humano possa sentir. Mas quando fala de tristeza, nós sabemos o sentimento que é. É para entender que Deus se entristeceu, se arrependeu por causa da tristeza. E Deus chega e olha aquela situação, depois de ter abençoado, de ter dado sol, de ter dado o vapor, de ter dado todas as condições, ele olha e sentiu o desejo de destruir. Eu não aguento mais, vou acabar. E nisso, claro que ele já tinha ele olhava e já via a vida de Noé. Desde quando Noé nasceu, Deus já sabia que, porque Deus não ia mais destruir a terra, nunca mais. A terra permanece, ela é eterna, ela passa por períodos de transformação. Então Deus chega e fala para Noé. Noé estava com 500 anos já. Para nós é algo, né, fora do nosso entendimento, mas ele já tinha 500 anos, e ele já tinha 3 filhos, e Deus chega para ele e fala: Noé, agora que os teus filhos estão aí, já estão casados, e eu vou falar para você, eu vou destruir essa terra, então quero que você faça algo, que você construa uma arca. E deu as instruções. Então, o primeiro passo aqui é ouvir para nós superarmos, para ver se nós estamos andando no caminho certo, é ouvir quais são as instruções de Deus para os nossos dias. Quais são as instruções que Deus tem nos dado? Então ele disse para Noé: as instruções são essa: você vai construir uma arca durante mais de 100 anos. Porque era trabalhoso o tamanho da arca. E Deus não é injusto. Ele queria que todo o povo daquela época ouvisse sobre a salvação, sobre o arrependimento, e tivesse a chance, como hoje o mundo tem. A mesma chance. Deus é o mesmo. A mesma chance que todos tinham de se arrepender e de entrar na arca. Mas eles não quiseram. Então, Noé ouviu as instruções. Só que não bastava ouvir as instruções de Deus. Para nós superarmos os nossos dias, nós precisamos praticar as instruções recebidas. A ação. Tem que ter uma ação nossa dentro das instruções da palavra de Deus. Então nós temos que pôr em prática, porque Noé, em seguida, já começou a pôr em prática as instruções de Deus. Começou a construir a arca e a pôr em prática. Então não basta só ouvir as instruções. Se Noé tivesse ouvido as instruções e tivesse pensado: mas é difícil, como é que vamos conseguir as madeiras, como é que vamos conseguir mão de obra, como é que vamos fazer, só eu e os meus filhos, nós não vamos dar conta. Ele não tinha conseguido. E muitas vezes nós achamos que é difícil cumprir a palavra na prática, mas é necessário. Amém? Outro exemplo que nós temos maravilhoso é o de Davi. Temos muito, toda palavra é um exemplo, mas nós vemos Davi. Irmãos, desde o dia que Davi se sentiu gente, ele teve problemas na vida dele. Nós pensamos que a vida de rei era uma vida, apesar do ouro, da pompa, de tudo aquilo que Davi tinha ao seu redor, não era uma vida fácil. E a partir do dia que Deus confirmou que tinha escolhido Davi, aí é que ficou feio. Desde aquele momento que Samuel chega na casa de Jessé e que escolhe a Davi, a vida dele virou um inferno. Que vida, irmãos! Quem lê a vida de Davi, quem lê os salmos de Davi, fala: misericórdia, eu não queria ser rei não.
Não queria estar no lugar de Davi. Rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, perseguido, caluniado, o casamento, a mulher foi tirada dele, dado para outro. E, irmãos, misericórdia. Se você ler a história dele, você fala, meu Deus, como que Davi conseguiu superar todos os obstáculos? Porque ele era um homem como nós, com sentimentos, com dores. Então, como Davi conseguiu? Primeiro com oração. A irmã pode ler para mim o Salmo 43. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei. Oh, Deus, aleluia. porque estás abatida, ó minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Que exemplo, irmãos. Que exemplo de oração. As 3 coisas que Davi usava: a oração, o louvor e a adoração. Eram as únicas armas que Davi conhecia para vencer todo e qualquer obstáculo que surgia na sua vida. Fossem nações inteiras, ele chamava de nações de malfeitores, homens sanguinários, ódio. Só assim ele conseguiu vencer. Da mesma forma nós vamos conseguir vencer. Com a oração, com a comunhão, com esta confiança. Davi tinha uma confiança plena. Plena. Davi tinha tão grande confiança, que quando Deus disse para ele, escolhe, se você quer receber o castigo dos homens ou de mim, Davi disse, Senhor, do homem não, que o homem é cruel, que venha do Senhor, porque o Senhor é misericordioso e compassivo, e eu sei que o teu castigo eu vou suportar. Então Davi é o nosso exemplo de mais algumas coisas que nós podemos usar, porque cada um de nós temos as nossas dificuldades, tribulações, cada um, quando não temos todas. Se você tiver um, glória a Deus, mas a maioria tem um monte. Então, Davi é um exemplo, irmão, se espelhe nele, pegue os seus salmos, pegue 2 Samuel, sabe, pegue Samuel e leia e veja quais eram as atitudes de Davi. Os salmos, irmãos, eles foram escritos desde quando ele era pastorzinho de ovelhas até nas suas perseguições. Eles foram escritos durante toda a sua vida. Então os salmos revelam o sofrimento, revela a confiança, revela as suas vitórias e revela o fim que Deus lhe deu. Deus prometeu que ele será príncipe, que ele reinará. Davi reinará, a sua descendência reinará para sempre. Então, é o que Deus tem para nós. Outro exemplo que eu vi aqui, que o Espírito colocou no meu coração, está em Neemias, no capítulo 4, a partir do versículo 9. Quando Neemias volta do exílio, quando ele foi liberado pelo rei, ele volta do exílio. Quando ele chega lá em Jerusalém, irmão, Jerusalém estava toda destruída.
tudo abaixo, só havia montões de pedras destruídas, tudo queimado, tudo destruído. Só que o problema não era só reconstruir os muros, não era reconstruir as portas, não era reconstruir o templo, não era só isso. O problema de Neemias e do povo que voltou com ele era o levante dos inimigos também. Além das dificuldades materiais, tinha o levante dos inimigos. Sambalate, Tobias e Gesem se levantaram contra Neemias e o povo e começaram a desafiá-lo, chamando de fracos, de impotentes, de soberbos. Começaram a chamar de tudo quanto era nome e fazer afronta e ameaças de soltar feras, ameaças de morte, todo tipo de ameaça. E Neemias toma uma decisão. A primeira arma que Neemias usou foi a mesma que Davi usou, a oração. Ele se prostrou em terra e disse: Deus, olha para esse povo. Eles estão nos chamando de fracos, de judeus impotentes, de fracos e que nós não vamos conseguir. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor está sobre tudo e sobre todos, e que o Senhor vai fortalecer as nossas mãos, e que o Senhor vai nos levantar, que o Senhor vai nos ajudar. E nós vamos conseguir. Esse foi o primeiro passo de Neemias. O segundo passo, muito importante, irmãos. Depois de enfrentar todos os tipos de ameaça, ele toma uma decisão. Ele coloca os guardas ao derredor do muro. E algo interessante. Por quê, irmãos? Porque nós temos que viver aqui na terra as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos que viver a vida material, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar, nós temos que administrar. Então nós temos que viver a vida terrena, mas nós temos que ao mesmo tempo viver a vida espiritual. Ao mesmo tempo, e isso não é fácil. Quando Neemias viu todo aquele trabalho, ele tomou uma decisão. Vocês vão fazer o seguinte: em uma mão, vocês seguram o material de trabalho. A pá de pedreiro, sei lá o que tinha naquela época. Em uma mão, vocês segurem a ferramenta. Então, nós temos que trabalhar. Nós temos que manter a nossa vida aqui na terra. Com uma mão você faz isso. Significando que você tem que cuidar dessa parte. Mas na outra mão você segura a espada. Na outra mão você tem que ter a espada. Porque você pode ser atacado tanto materialmente como espiritualmente. E tem que trabalhar. Mas se você for atacado e você não tiver a espada, você morre. Porque o inimigo não dorme. E nós temos que fazer a nossa parte. Então Neemias usou os 3 passos. A oração, que é a confiança de que Deus está no controle, mas ele tomou as atitudes. Ele recebeu de Deus as estratégias. E nós precisamos receber de Deus as estratégias para vencer a matéria e o espírito. Temos que firmar. Lembre-se sempre disso, que você tem numa mão a ferramenta para você trabalhar. E na outra mão, que significa que você tem que ter a espada do Espírito aqui dentro, porque é com a boca que nós vencemos. Jesus, quando abria a boca, saía, o barulho parecia as águas do mar.
com o sopro da sua boca é que ele destruiu os inimigos, em Apocalipse. Então é com o sopro da nossa boca, é com a palavra que sai da nossa boca que nós destruímos os inimigos. Então você está trabalhando no seu trabalho, você está vigiando. Tem gente que fala assim, eu não consigo fazer as duas coisas. Vai ser atingido. Vai ser atingido. Então, Neemias nos deu exemplo. Temos o exemplo de Abacuque. Abacuque também viveu tempos iguais aos nossos. E de repente, um servo de Deus, que pode acontecer com qualquer um de nós, começa a olhar a prosperidade do ímpio, começa a ver a prosperidade do vizinho, começa a ver os negócios dos vizinhos, do vizinho prosperar, e ele trabalhando dia e noite para sobreviver. Ele começou a falar, mas esse negócio está errado. Uai, o meu Deus não é o Deus, não é o dono do ouro, não é o dono da prata, não é o dono de todas as coisas. Por que eu estou nessa situação? Começou a descer. E muitos de nós corremos esse risco. Porque estamos vivendo dias de injustiça. Aquele que trabalha, às vezes, dia e noite, não consegue cumprir seus compromissos no final do mês. E outro lavando dinheiro aí para tudo. Para tudo se lava dinheiro hoje. Então, começamos a se sentir injustiçados. Mas Abacuque fez uma coisa. A primeira coisa que ele fez. Ele entrou no templo do Senhor. Então, qual é a nossa atitude? Estar sempre no templo, ouvindo de Deus. Quando ele entrou no templo, como diz nosso vocabulário, a ficha caiu. Quando ele entrou no templo, o Espírito Santo falou assim para ele, olha o fim deles. Eles são como o sopro, como a erva, como uma nuvem. Já já eles vão passar e nunca mais se levantarão. Mas você não. Você não. Se você permanecer firmado na minha presença, você viverá para sempre, eternamente. Aí Abacuque falou, quer saber? Eu lá quero saber de dinheiro, eu lá quero saber de prosperidade aí que o mundo tem. Eu vou ficar firmada no meu Deus, porque o que Ele tem é eterno. E o que tem aqui na terra é passageiro. Aí Abacuque saiu do templo, subiu para o seu lugar de vigia e voltou ao seu posto de servo, ao seu posto de filho de Deus, subiu e foi vigiar. É assim que nós temos que ser, vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, para não cair nessas armadilhas. De pensar o que desagrada o coração de Deus. De sentir o que desagrada o coração de Deus. Para não se tornarmos filhos ingratos, como eu acabei de ler ali. Porque esse tipo de filhos que nós lemos aqui, Deus tem muito. Ingratos, soberbos, Deus tem vários filhos assim. Então nós precisamos vigiar e agradecer ao Senhor como Abacuque fez. Agradecendo ao Senhor. Se estava bom, ele agradecia. Se estava ruim, ele agradecia também. Amém? Se tinha prosperidade, glória a Deus, aleluia, lava, toma banho de leite, mergulha os pés no leite, como fazia Jó, e vamos lá, e azeite corria da rocha. Mas quando não tem, glória a Deus, porque Deus sabe todas as coisas. O importante é que Ele vai me suprir, é que Ele está cuidando de mim. E Abacuque fez aquela oração maravilhosa no capítulo 3, a partir do versículo 17. Reconhecendo. Então nós temos que vigiar. E para encerrar, irmãos, no Novo Testamento, em Mateus, algo maravilhoso. Quando eu estava... Você vê que interessante. Como que o Espírito Santo de Deus faz as coisas na vida da gente. Quando eu estava assistindo a Bíblia, a nova temporada que passou, eu prestei atenção em algo que Deus ia falar para mim antes de ontem. Interessante. Ele ia abrir mais um pouco. Eu sei que eu prestei atenção numa coisa.
Depois que Jesus subiu para o céu, eu via que quando os discípulos começaram a ser perseguidos, começaram a enfrentar, irmãos, porque você lê na palavra é uma coisa, mas quando você vê, mesmo que seja uma encenação, irmãos, te dá arrepio. Você fala, meu Deus, como é que nós vamos aguentar passar por isso? Meu Senhor, a morte de Estevão, a perseguição, as surras, as chibatadas, as crucificações, as fogueiras, eles eram queimados vivos. Meu Deus, punha eles na cruz e ainda punha o fogo embaixo. Irmãos, já imaginou? Já imaginaram? E eu prestando atenção e de repente eu via que quando os discípulos sentiam medo e sentiam espreitados, eles pegavam um nas mãos dos outros e oravam, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em uma só voz. Aquilo estrondia o lugar. E eu comecei a prestar atenção que toda vez eles faziam isso. Quando eles sabiam que Saulo vinha vindo, quando eles sabiam que o perseguidor, os guardas vinham vindo, eles pegavam nas mãos dos outros e oravam o mais alto que eles podiam. E eu só prestei atenção nisso. Quando fui agora eu meditando na palavra, que Deus abriu tudo para mim, Ele falou, olha só, o que eles fizeram. Quando Jesus estava no meio deles, eles não tinham uma palavra, eles não sabiam como orar, até então Jesus estava com eles não precisavam orar, e eles perguntam para Jesus, Jesus, como nós devemos orar? Ensina-nos a orar, nos dá uma oração. Aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Então era a arma que eles tinham. E eu descobri que a oração do Pai Nosso, ela tem duas funções. A parte de Deus e a parte do homem. Só que como eles não sabiam, eles firmaram naquilo que Jesus mandou eles fazerem. Então, quando eles oravam o Pai Nosso ali em mãos dadas, e com toda a fé, com toda a certeza, Deus operava. Deus operava. Mas nós, irmãos, temos a revelação do Espírito Santo de Deus. E eu vou mostrar para vocês a parte de Deus e a parte do homem. Incrível que Deus fez 99%. Deus faz 99%. Nós só fazemos 1%. Mas esse 1% para nós, nos dias de hoje, com esses relacionamentos, não é nada fácil. Mas se quisermos vencer, se quisermos que Deus cumpra a sua palavra em nossa vida, aqui está o grande segredo do Novo Testamento. Santificar o nome do Pai. Em primeiro lugar, saber que Ele é Pai. Pai nosso. Quer dizer, Ele cuida. Ele é o Pai. É a mesma confiança. Quando Jesus ensinou eles, estava dizendo, Ele é o vosso Pai. Ele está ouvindo, Ele está vendo, Ele está vigiando e Ele está cuidando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Rei manda. Quem não é rei é servo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua parte de Deus. Ele é Pai. A parte dele é reinar, é comandar. Quando o homem toma o lugar de Deus, dá no que dá aí fora. Onde ele deixa de ser rei, onde ele deixa de governar. Porque a palavra de Deus diz que o governo estava sobre os ombros de Jesus. Ele é o governador. Mas o homem tira. E o homem reina no lugar de Deus. Aí, continuando a oração.
né? Aqui. Venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Suprimento, necessidades, cuidado de Deus, alimento, vestimenta, abrigo, vem de Deus, é parte de Deus. Só Deus pode. Não adianta o homem dizer, eu trabalho, eu luto, ai de mim se não levantar cedo e trabalhar. Ai de você se Deus não te sustentar durante a noite, para você descansar. Ai de nós se os hormônios que Deus estabeleceu no nosso cérebro não curar o seu corpo durante a noite enquanto você dorme. Ai de nós se Ele não nos livrar dos ataques noturnos, dos ataques das trevas. Então, o pão nosso de cada dia, quem nos dá hoje é o Senhor. Quem nos livra do mal? Mas livrai-nos do mal, não nos induzas à tentação, não nos deixes cair em tentação. Só quem pode nos livrar das armadilhas da tentação é o Senhor. Só Ele pode nos livrar, porque Ele é o nosso Pai. Ele que desembaraça os nossos caminhos. Ele não nos deixa cair em tentação e livra-nos do mal. Ou nós temos essa confiança. Então, quando nós orarmos o Pai Nosso, nós temos que saber que Ele nos sustenta, que Ele nos protege, que Ele não permite que caímos em tentação, que Ele nos livra do mal, irmãos. Hoje o mal está por toda parte. Quando eu oro, eu falo, Senhor, os homens perversos são como gafanhotos, devorando tudo que eles encontram pela frente. Ai de nós, Senhor, se não for a confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que tudo que vai acontecer à minha família, que tudo que vai acontecer a mim, passa pelo Senhor primeiro, nós não subsistiríamos. Eu tenho certeza que o Senhor só vai permitir que passe pelas nossas vidas aquilo que nós vamos suportar, porque senão o Senhor dá o escape. Mas a última condição, a única condição que Deus nos deu, a única parte do ser humano no Pai Nosso, que Deus sabia que quando eles orassem o Pai Nosso daquela forma, eles precisariam dessa parte, porque se eles não perdoassem aqueles homens que iam queimar, que iam crucificar, que iam tentar destruí-los, mas muitos foram mortos, a espada, a pedras e tantas coisas, eles teriam que perdoar. Jesus ensinou a eles, e com certeza, quando Jesus ensinou eles, ele explanou a palavra, vocês vão passar por dias difíceis, e tem uma condição que Deus pede, o perdão. Porque se você não perdoar, se você não liberar, eu não posso cumprir as outras coisas. Eu não posso livrar você da tentação, eu não posso livrar você do mal, eu não posso livrar você da fome, da peste, de tudo que tem aí fora. É a única coisa que eu te peço. É a única condição que eu peço para o ser humano, porque essa é a parte de vocês. Todo Pai Nosso sou eu que faço, mas essa parte é sua. E aí, nós temos a certeza de que seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque foi Ele que nos ensinou. Ele que nos ensinou. Eu cuido de vocês. Eu faço a minha parte. Faça a sua. E vencereis. Libera, não guarda nada. Perdoa, libera. Perdão, repito mais uma vez, não é sentimento. É obediência. É obediência. Senhor, eu perdoo. Está doendo? Tá doendo. Eu não aceito.
Eu não consigo entender, eu não consigo compreender porque as coisas chegaram nesse ponto, porque as coisas aconteceram, porque chegaram aqui. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor disse que eu tenho que perdoar e liberar. Pois então eu obedeço, porque eu vou vencer a guerra da minha vida. Eu vou vencer o combate da minha vida. Até chegar o momento de receber a coroa, eu quero guardar a fé. Amém? Essa é a palavra do Senhor neste domingo, amém?